Salve, salve aí galera, tudo beleza? Vamos embora aqui para mais um motovlog do canal. E no vídeo de hoje vamos ali levar a popzeira. Vou evitar o microfone aqui para dar uma olhada nesse barulho que ela tá fazendo. E também vou aproveitar, molhar alguns acessórios, mas acho que não vou comprar nada hoje. E depois vou passar no shopping para comprar um presente aqui para minha esposa, para o dia dos namorados, né? Não sei quando é que vocês vão estar vendo esse vídeo, se vai ser antes ou depois do dia dos namorados, beleza? Mas a gente vai fazer esse rolê agora e vocês vêm comigo mais uma vez aqui a bordo da minha popzeira 110. Isso aí, pra quem não me conhece, me chamo Renato Evangelista, sou personal trainer e adquiri essa popzinha pra poder ir me locomover, dar minhas aulas e economizar uma grana, né, velho? Porque eu tava gastando muito com combustível no carro. Eu tenho pretensão de alguns meses depois, daqui a algum tempo, quem sabe, fazer mais entregas. Eu fiz um trabalho de entrega aí, tem vídeo aqui no canal, fiz uma entrega particular, mas eu pretendo fazer também através dos aplicativos, para sentir a experiência. Ah, Renato, sua profissão não é boa? É sim, minha profissão é ótima, sou apaixonado pelo que faço, era meu sonho. Mas eu sou um cara que gosta de experimentar várias coisas, gosto de desafios novos, tá ligado? E assim, foi por isso também que eu escolhi essa profissão, personal trainer, porque você tem que estar sempre buscando, né, conhecimento. Cada aluno é um caso diferente, então nunca vai ser a mesma coisa. Então isso é legal, eu gosto dessas paradas. E não gosto de rotina, né, monotonia. Isso também foi o que me fez ser personal trainer, né, estudar educação física e tal. E na profissão de motoboy, entregador de aplicativo, seja lá como for, é bem parecida, velho. Por quê? Não tem rotina, não tem monotonia. Cada chamada de aplicativo, pelo que eu pude ver, né, com amigos que são entregadores, é uma parada diferente toda hora. Lógico, é desgastante também, é muito perigoso, né, totalmente diferente da minha. A minha é desgastante, mas não é perigoso. Mas assim, velho, a gente só se vive uma vez e acho que a gente tem que... Ó, cidadão, espera ali, mané. A gente tem que ir buscando, né? Tem que ir experimentando, testando coisas novas. E acho que a vida é isso, a gente tem que vivenciar um pouco de tudo. A gente só vive uma vez, né? Vai que seja bom, a gente consiga fazer um extrazinho legal e também, né, que ajude o extra. Lógico, tem que botar na balança para ver se compensa o risco, se vai compensar essa questão de ir fazer as entregas, né? Se compensa, tem que botar na balança para analisar. Mas vamos ver. Eu acho massa, dou maior valor à galera das entregas. Um trabalho digno. Opa! Trabalho digno. Trabalho difícil, os caras estão na batalha aí. Na pandemia agora foi... Os caras foram primordiais, né? Acho que foi na pandemia que muita gente começou a valorizar a profissão dos caras. E é isso, velho. Vamos lá. Mas é isso aí, estamos aqui na BR, vamos meter marcha pra gente conseguir resolver logo as paradas, pra não ficar perdendo muito tempo na rua. Como sempre, pilotagem
com segurança, fazendo nada de absurdo. E vai, eu preciso resolver isso na moto. Como eu acelerando aqui, tá rangendo muito, chega a dar agonia, velho. O cara com o pezinho. Caraca, caminhão com força, hein? O cara com o pé aqui, ó. Fica trepidando muito o pé. E não era assim, velho. A galera fala que é porque é próprio, trepida mesmo o motor, mas não era, não era assim. Lá quando eu peguei ela não fazia isso. Por isso que eu estou sentindo diferença, tá ligado? Se fosse assim já, velho, eu não ia estar ligando não. Mas você percebe, quando você anda na moto, no carro, você começa a conhecer, né, os barulhos de seu veículo, né, no caso, moto ou carro. A mesma coisa que o meu carro. Eu tenho um carro, meu carro tem padrão, e quando aparece um barulho diferente eu sei diferenciar, tá ligado? Por mais que o carro tenha padrão, eu consigo diferenciar um barulho estranho, diferente. Epa, esse barulho aqui não tinha não. Epa, tá ligado? E a mesma coisa aqui da moto. Ó, minha moto só tá ainda tá original, né? Não tem escapamento de ronco, mas eu pretendo colocar. Mas eu tô sentindo isso. E eu quero levar pra ver o que é. E tentar ver, dependendo do que for, eu tentar ajeitar. Dependendo do valor também. Eu levei em uma oficina, acho que um mês atrás, sei lá, umas 3 semanas atrás. O cara olhou e disse, bicho, tá moto é nova, vamos mexer não, deixa isso aumentar e tu volta aqui. O cara nem disse o que é que podia ser. E acho que eu vou por fora ali, pela pegar ali por Mangabeira, pela José Maria. Nem disse o que podia ser e também não quis investigar. Eu só fui olhar se o barulho aí. Não tá normal, funciona normal, eu falei, tá, mas esse barulho não é normal. Aí beleza, não quis mexer não, acho que vou com medo. E outro também que ela não tá andando tanto quanto vejo as outras para andar, tá ligado? As próprias eu vejo de terceira, consegue chegar 90, 100. E a minha aqui não tá com todo esse desenvolvimento. Bora lá, pode na BR. E é isso. É isso aí, rapaziada. Sexta-feira, final de semana dos namorados aí, dia dos namorados e o dos casados também. Todo dia a dia, na verdade, né? Mas é uma data especial, vamos mimar um pouquinho a esposa, vamos ver como é que tentar agradar um pouquinho mais, né, velho? Acho que a vida dois é isso, né? Então, cada um tentar agradar o outro da melhor maneira possível, dentro das suas condições, né? Bora lá. Isso aí, João Pessoa hoje, o sol raioso, choveu um pouquinho mais cedo, né, de manhã, às 9 horas da manhã, mas agora o sol abriu geral, o céu limpou, tá bonito, viu? Olha isso, tá bonito. Daí na sua cidade também tem uma estátua dessa aqui, ó. Estátua da Liberdade. Estátua da Liberdade, que é nos Estados Unidos. Eita, danadão, tá indo almoçar, né? Eita! Vai almoçar cedo, né? Ou tarde, não sei. É sobremesa, sobremesa. Olha aí, Estátua da Liberdade, diretamente de Nova York pra João Pessoa, Paraíba. Caralho, buracão ali, viu? Ia vacilando. Meu irmão, João Pessoa tá imoral. Choveu, alaga, buraco, tá foda.
pega o dinheiro da gente, que a gente paga essa bexiguenta desses IPVA e IPTU, né? IPVA licenciamento, ao invés de usar pra isso aqui, ó, melhorar as vias, vai pro bolso desses fela da mãe. Aí a gente se foda aqui, ó, buraco, 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 aí manutenção, paga em PVA anualmente. Opa, valeu. PVA manualmente. E não temos pistas dignas. Porra, essa placa devia estar antes da curva, meu irmão. Não é não? É, o cara vem ali no embalo, fazendo a curva agora, não dá tempo de segurar o carro, segurar a moto. É peia. Não dá pra ir, cidadão, não vai? Eu que não sou bom de corredor, não dá pra ir. Aí corredorzinho meio apertado. Nunca peguei esse corredor aqui, vamos ver, primeira vez. Isso aí. Corredor, não estou pegando a manha ainda, mas pelo pouco que eu tô andando, é ter paciência, não se afobar e ter a noção do espaço da sua moto. Não adianta você querer se afobar não, e nem ficar agoniado se tiver um cara atrás que tenha mais habilidade que você. Ah, cidadão, aí complica, né? Então, pela pouca experiência que eu tô tendo nos corredores, que eu tive já, né? E pelo que eu vejo a galera falando, é isso. Você tem que conhecer a sua moto, né? A largura, que no meu caso aqui, eu acho que no caso de todo mundo, né? Não, acho que mais aqui, dependendo da moto, o guidão, a carenagem pode até ser mais larga. Moto esportiva, por exemplo. É você ter a noção do espaço da sua moto. E ter noção do espaço, né, também. Não adianta você saber o espaço, o tamanho da sua moto e não ter noção do espaço. O trabalho tá apressado, hein? Vai na fé, irmão, vai com Deus. E é isso, corredor. Ande com cautela, né? Não se afobe. Não ande com alta velocidade. Lembrando que é permitido andar no corredor, mas respeitando a velocidade da via e a distância entre os outros veículos. A gente quase nunca respeita, né? Porque a gente tá dentro do corredor, é difícil respeitar, passar não muito perto, né? Mas então pelo menos temos que respeitar a velocidade da via. Essa ladeira aqui eu passei de carro nele, está cheio de buraco. Vamos tomar cuidado aqui que eu não sei se fizeram a manutenção. Acho que fizeram. Fizeram. Ainda tinha um ali, mas a maioria tiraram já. Aí, tô chegando agora no bairro de Mangabeira, que é mais pra uma cidade, um bairro gigante aqui de João Pessoa. E é o bairro que está concentrado aí as lojas de moto, oficina. Se for de João Pessoa
quiser consertar a sua moto, ou então até comprar uma moto, vem aqui em Mangabeira. Aqui tem tudo, véio. Roupa, carro, cão, um monte de coisa. É isso aí, tô chegando aqui na loja onde eu vou dar uma olhadinha na moto, vou dar um corte, depois a gente conversa. Isso aí, galera, voltando. E isso aí, ó. Olhei aqui, tem uma paradinha aqui, como eu falei. E o que é? Uma popzeira, corrente de comando. Já desconfiava que seria isso, porque tinha olhado na internet, né? Hoje a internet é foda por isso. E eu tinha visto já alguns relatos do mesmo barulhinho. E o mecânico aqui falou que é normal da pop, pela quilometragem, acontecer isso. Então combinei pra vir amanhã, já que hoje não daria tempo de sair. Vim amanhã sábado, logo cedo, porque tem que resolver, porque por enquanto ele disse que não dá nada, mas pode piorar, sair de tempo, aí piorar e atingir outras coisas, né? E eu sou assim, velho, se dá pra fazer, não é uma coisa muito cara, ficou R$150. Vamos fazer logo. Vamos fazer logo, pra não causar problema pior.